Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando. Nessa segunda-feira, 9 de outubro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo mais uma Assembleia Geral dos Estudantes da USP, a Universidade de São Paulo. Essa foi mais uma das assembleias no contexto da greve dos estudantes da USP, que se mantém, e embora algumas das reivindicações tenham até sido atendidas, ainda tem muita luta pela frente, muita reivindicação. E a gente, então, do canal Mesa de Debates, fez essa cobertura, pegamos algumas das entrevistas, principalmente antes do fim da Assembleia, mas ainda assim dá para vocês terem uma noção de como estavam os debates, os ânimos, e fiquem agora então com as entrevistas que a gente conseguiu pegar. Eu estou aqui com o Pedro, estudante da História, constrói a UJC, o DCE da USP, também o EESPP, Estudante de Solidariedade ao Povo Palestino, Comitê aqui da USP. E eu queria saber o seguinte, primeiro, qual o balanço que vocês estão fazendo até agora, né, a Assembleia começando, qual o balanço da luta, das conquistas, aí, das negociações com a reitoria? Qual o caminho aí que vocês veem que tem pela frente para essa greve? Se vocês acham que vale a pena ela continuar ou a luta pode ir por outro caminho? Enfim, que balanço vocês fazem e qual o caminho que vocês acham mais adequado? Bem, a gente avalia que essa é provavelmente a maior greve da USP nos últimos 20, 30 anos. O movimento estudantil ficou muito desmobilizado com a pandemia, então a gente veio desde o começo de 2022 tentando fazer a coisa voltar a andar, voltar a massificar. E tava um trabalho assim difícil, que tava rendendo poucos frutos. Então a gente vê essa greve como uma vitória gigantesca nesse sentido, de ter reanimado o movimento estudantil, dele voltar a ser uma força política dentro da universidade de fato, de não ser só uma coisa de cúpula das forças participando. Então nesse sentido é uma vitória muito grande, porque daqui pra frente, independente dos resultados da greve, a gente tem um movimento estudantil acostumado a se mobilizar. Do ponto de vista das conquistas, das negociações com a reitoria como uma força, né, Serviço da Burguesia da Educação, do governo estadual, do Tarcísio e tudo mais, primeiro eles tentaram não negociar com a gente, enrolar, fazer essa tática para pagar para ver se a gente realmente conseguia manter a greve. Agora eles estão fizeram algumas propostas concretas, mas ainda rebaixadas. Então a gente vê que a greve ainda tem um pouco para andar, ainda mais considerando, primeiro, a greve dos metroviários, da Sabesp que ocorreu, isso dá um fôlego para a gente, porque a nossa luta vai além só da universidade. Além disso, a Unicamp recentemente entrou em greve, a Universidade Estadual de Feira de Santana também entrou em greve. Então, nesse ponto de vista, a gente, quanto USP, que é uma universidade central na vida do movimento estudantil brasileiro, a gente tem também o dever de se manter na luta, porque a gente precisa, segundo, porque a questão vai além da gente. Os problemas que a gente tiver aqui de permanência, de falta de professor, de precarização no sentido de privatizar a universidade, é um projeto nacional de educação da burguesia. Então a nossa luta é maior do que isso. A gente entende que quanto mais universidades que vêm aderindo à greve, quanto mais aderirem, mais forte a gente está aqui. É isso. Beleza, obrigado. Mais alguma coisa ou... Eu estou aqui com o Kaique, estudante de Relações Internacionais da USP, é diretor também do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, e é do RUA e do Insurgência. E eu queria saber o seguinte, em que pé vocês veem a greve agora, né? A reitoria está aí cedendo alguns pontos. Como vocês estão encarando esse processo de luta? Vocês acham que já é o momento talvez de parar a greve e continuar a luta por outros meios? Ou vocês acham que vale tentar continuar a greve? A Assembleia ainda está rolando, né? Ainda tem bastante coisa a ser discutida, mas eu queria saber isso, né? Como vocês estão encarando esse momento da luta agora e qual o caminho que vocês acham mais adequado para conquistar as reivindicações? Perfeito. Obrigadão, Ulisses. Eu acho que tem algumas camadas que é importante a gente passar sobre. Primeiro de tudo, acho que a greve, como você bem pontuou, é um dos meios de mobilização, de pressão para que as pautas sejam avançadas, mas não é o único, né? A gente entende que a greve é um momento excepcional em que, basicamente, a gente tem uma emergência, a gente precisa resolver isso rápido e a gente não tem muitos canais de diálogo, e a greve, basicamente, é um dos mecanismos que a gente usa para poder avançar em pautas sociais, em pautas na educação, nas lutas estudantis, etc. Acho que até agora a gente teve avanços muito bons, até o momento. Acho que boa parte desses avanços não viriam se não fosse pela greve, tanto a nível USP como também em institutos, em faculdades, universidades.
universidade não, perdão, em institutos e faculdades, né, como é o caso em RI, que a gente conseguiu ter um avanço muito grande de pautas que são caras aos estudantes e há muitos anos, para não sair, depois corta aí, quase barulho, né? Tudo bem. Acho que o barulho não vai pegar. Não, sem problema. E aí acho que, né, tem pautas muito caras que são avançadas graças à greve, mas acho que também é parte de qualquer, né, dirigente, de qualquer organização, entender o limite de até onde você consegue andar com uma greve sendo responsável ou não. Né, acho que também a gente tem que ser responsável, entender que é um movimento excepcional e que depende da força com que ele vai demonstrando, e acho que isso se mostra também pela Assembleia. Né, acho que quanto mais mobilizada a Assembleia, mais demonstra a satisfação ou insatisfação do andamento das negociações, os futuros rumos. Eu acho que o desenrolar da greve durante essa semana específica vai depender muito, principalmente da negociação de amanhã. Acho que a negociação de amanhã é a negociação que pode demonstrar, inclusive, quanto mais será preciso ou não uma greve. Acho que o que está sendo repassado agora na Assembleia também é muito importante, mas nossa avaliação é essa, que a gente está tendo bons avanços, tendo bons progressos, a gente conseguiu tomar vitórias que não seriam possíveis se não fosse pela greve, e aí acho que a duração dela, o tempo que ela vai durar ainda, vai depender muito desenrolar dos novos fatos que vão estar por vir na negociação de amanhã e do que vai se dar no final da Assembleia. Acho que é parte, acho que todos os dirigentes do DCE, as forças que compõem o DCE, as forças que compõem o CEAS, todas têm consciência do peso e da responsabilidade que é saber quando sair de uma greve. Acho que é uma coisa sendo avaliada dia a dia nesse momento, hoje em dia. Tá esclarecido ou não? Tá esclarecido, obrigado. Tô aqui com o Renato, do Jabasta, do Socialismo ou Barbárie, e eu queria saber o seguinte: como vocês estão analisando a greve da USP nesse momento, que a reitoria cedeu em alguns pontos, né? Mas vocês acham que é o momento de continuar a greve, de talvez parar e continuar a luta por outros meios? Vocês acham que as reivindicações já foram suficientes? Como vocês estão analisando esse momento da greve aqui no meio da Assembleia, que ainda está nos informes, no caso, e qual o caminho que vocês acham que seria adequado para levar essa luta até o fim para conseguir as reivindicações? A greve está num momento que encontra algumas dificuldades e contradições que podem definir o curso da nossa luta. As dificuldades, elas estão relacionadas à não entrada em estado de greve dos trabalhadores da universidade, o que historicamente é uma peça fundamental para fortalecer o movimento estudantil e vice-versa, bem como dos trabalhadores. E a segunda dela é que as paralisações dos professores têm sido uma paralisação muito passiva de gabinete, o que historicamente acontece, mas com sempre a perspectiva de romper com essa dinâmica. Portanto, essas são as duas grandes dificuldades hoje. Em contrapartida, nós temos a entrada em greve da Unicamp, algo que fortalece o nosso movimento, mas há uma dificuldade por uma política que eu já vou chegar lá da parte da burocracia do DCE e não articular a possibilidade de construção de uma luta conjunta, de um comando unitário. E a grande contradição que nós nos encontramos hoje, diante dessas dificuldades em que o movimento estudantil também atinge um teto de mobilização e há uma tendência de refluxo em alguns cursos com menos histórico de mobilização, é que a contradição é que a greve não tem uma direção política centralizada. Não há uma orientação comum naquilo que nós vamos exigir como prioridade na mesa de negociação com a reitoria, bem como se negocia com a reitoria. Então a reitoria tem tido uma capacidade de manobrar muito a mesa de negociação. E por último, uma direção que hoje está aquém das necessidades táticas e estratégicas do movimento estudantil, no que diz respeito ao significado político dessa greve, da sua dimensão e o que fazer com essa greve. Então, no último período, na última semana, o DCE preparou para essa segunda-feira, hoje, aqui nessa Assembleia Geral, um desmonte da greve, achando que hoje, na reunião com a reitoria, para além dos 148 professores e algumas promessas vagas, como, por exemplo, comissões que discutiriam determinados temas, que na prática são sempre diluídas, o DCE achou que hoje entrariam na mesa de negociação com a reitoria e sairiam de lá com alguma outra concessão, prontos para chamar isso de uma vitória histórica, a partir de um discurso triunfalista, e que esse discurso, serviria para emplacar uma saída da greve de cunho eleitoral, saindo da reitoria para bater uma foto e preparando já as eleições para o DCE. Em nossa perspectiva, isso parece que falhou.
Acho que esqueceram de combinar isso com a reitoria. E a reitoria não deu nenhum passo adiante, bem como se mostrou extremamente intransigente com as reivindicações que norteiam essa greve. Portanto, o grande desafio hoje é sair daqui da Assembleia com a aprovação da manutenção da greve, com um calendário de greve que o DCE não convocou para essa semana, nós não temos atividades para amanhã e para depois, justamente com a perspectiva de que a nossa luta acabaria hoje. Portanto, a manutenção da greve com um calendário de luta unitário junto aos trabalhadores, aos professores, os trabalhadores que ocupam hoje a embarcação do IO, contra a demissão de 35 trabalhadores que trabalham aqui há anos, há décadas, e com um eixo central para a mesa de negociação amanhã, com um grande ato unitário amanhã, na porta da reitoria, um dia que será decisivo para a greve, a depender da correlação de força que nós tenhamos lá na frente. Essa greve pode sair com uma vitória extremamente importante, que é a conquista do gatilho automático, ou pode sair parcialmente derrotada e desmoralizada por uma irresponsabilidade, por uma inconsequência e uma falta de capacidade de direção política por parte das organizações que dirigem hoje o DCE, MES, PCB e UP. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Ana Ju, estudante de artes cênicas, constrói o CALC, o Centro Acadêmico da ECA, também é do DCE, e constrói também a UJR, a Correnteza e a UP. Eu queria saber o seguinte, ainda estão nos informes aqui, mas qual é o balanço que vocês estão fazendo do processo de luta até agora? A reitoria já cedeu alguns pontos das reivindicações, mas como vocês acham que é o caminho mais consequente para a luta a partir de agora? Vocês acham que vale talvez parar a greve e continuar a luta de outro jeito, ou manter a greve, ampliar as reivindicações, enfim... como vocês estão analisando aí as conquistas até agora e qual o caminho que vocês acham mais adequado? Eu acho que dá para pensar em partes, assim, com relação a esse processo de greve que a USP está vivendo agora, né? Eu acho que a primeira coisa a se considerar é que só o fato da USP estar em greve, nesse momento agora, já é uma vitória muito grande. Assim, a mobilização enorme que a gente teve, tanto nos campos da capital, quanto nos campos do interior, que agora também estão entrando nesse processo de luta. Então, eu acho que é isso, acho que existe essa coisa de ver a luta enquanto uma vitória por si só, porque a gente sabe que independente da greve acabar ou não, a luta vai ter que continuar, porque a gente continua vivendo no capitalismo, continua vivendo num sistema que vai oprimir a gente, principalmente, enfim, corpos trans, pretos, indígenas e filhos da classe trabalhadora, né? Então, por si só, a luta já é uma vitória. Agora, com relação ao específico à reitoria, é isso, né? As decisões vão caber à Assembleia do que a gente vai continuar fazendo e do que deve ser feito. Mas existe um grande meio termo, assim, né? Acho que a gente tem vitórias, relativamente, assim, vitórias que estão caminhando para algum lugar com relação ao número de contratação de professores imediatos que já subiu e piriri pararó. Mas é isso, por exemplo, na reunião de hoje, como você pode ver de todos os informes que a gente está tendo nessa Assembleia com relação ao que foi dado na reitoria, a gente teve um retrocesso muito grande. A gente teve um retrocesso com relação à ata que a reitoria quer mentir o que aconteceu dentro da reunião, uma ata que foi adulterada, né, inclusive não assinada exatamente por conta disso, por parte de quem estava lá dentro. A gente teve uma reitoria que se posicionou de forma racista, então que colocou que não era importante efetivamente discutir de forma construtiva a questão das cotas PPI para professores, que é uma questão muito cara para os estudantes dentro da universidade, principalmente para os estudantes pretos. Assim. Eu, enquanto uma pessoa que é estudante preta, sei o quanto é caro ter um professor racializado me dando aula e a diferença que faz, principalmente num curso, no meu caso, das artes ou das ciências humanas como um todo. Assim. Mas é mais isso, eu acho. Beleza, obrigado. Imagina. Eu estou aqui com a Alicia, estudante da Letras da USP, habilitação em coreano, e também constrói o PSTU, a Rebeldia, e o CAEL, o Centro Acadêmico da Letras. E eu queria perguntar, para vocês do PSTU, da Rebeldia, qual que é o momento da greve que a gente está? Vocês acham que essas reivindicações aí já conquistadas da greve são o suficiente? Vocês acham que a greve tem que continuar, que vale parar e continuar a luta por outros meios? Né? Teve aí reunião hoje com mais algumas conquistas com a reitoria. E como vocês encaram essa situação? Né? Qual é o balanço que vocês estão fazendo desse processo de luta e do processo de luta daqui para frente? Como vocês acham que a luta deve ser encaminhada? Então, a gente acredita que tem que ouvir os estudantes, que a gente fez o máximo que der, mas que se, por exemplo, aqui, agora nessa Assembleia, decidisse que
que acabou a greve e que amanhã a Letras também decidir que não tem mais greve, não tem como a gente manter. Porque a gente já viu, já temos histórico de lutas anteriores que a Letras sozinha não consegue muita coisa. Mas a gente acha que não necessariamente o que a gente já conseguiu até agora é o suficiente. Então a gente talvez fosse bom que aprovassem a greve agora, aprovassem a continuação da greve agora, né? Mas caso não dê, a gente acredita que não tem como manter a greve sozinho. Tá, e só mais uma pergunta, aproveitando que você é do coreano. Há quantas andam aí as reivindicações de vocês? O coreano era um curso que estava aí para meio que fechar, vamos dizer assim, né, dentro da Letras, uma habilitação. Então, como vocês estão vendo aí as reivindicações de vocês serem atendidas ou não? Então, é assim, a situação do coreano, coreano como habilitação existe tem 10 anos. Então, a partir de 2013 até 2018, a gente não tinha um professor contratado. Porque, assim, logo que abriu o coreano, deu-se que ia ter dois concursos. Mas não teve só um em 2018. E aí, a habilitação vem continuando desde essa época, só com professores que são cedidos pela Coreia, que são uma ajuda pra gente, não é nem uma parceria, é só uma ajuda que eles dão para conseguir manter o curso. Só que, nesse ano, uma das nossas professoras está em processo de contratação, de fato pela USP. Aí, o que eles pensaram? Eles quebraram a ajuda, a parceria com a Coreia, porque era assim, a USP pagava metade do salário e a Coreia pagava outra metade. E logo que teve essa contratação, a USP parou de pagar metade desse professor. Então, assim, a habilitação fica com duas professoras só. Uma que tem um contrato exclusivo e uma que está em processo de contratação que nem é o contrato exclusivo. Aí, nessa situação, não teria como ter ranqueamento, porque não tem como manter 3 turmas de... Porque são 3 turmas de língua, né? A gente tem até a língua 6. O ideal seria ter até a língua 8, mas no DLO a gente não consegue ter isso porque não tem professor suficiente. Mas aí não teria como manter 3 turmas de língua só com 2 professoras. No caso, 1,5, né? Então, por isso, ano que vem nós não teríamos ranqueamento. Só que sexta-feira teve uma reunião dos professores do departamento com o cônsul da Coreia e o Paulo Martins, e foi combinado que o Paulo Martins conseguiria um professor temporário para o coreano para a gente conseguir ter ranqueamento no que vem. Mas, não sei se todo mundo viu, né? Mas saiu, acho que foi sábado, uma notícia que o Paulo Martins deu, que ele falava que essa instituição da Coreia chama Korea Foundation, né? Que ela voltaria a ajudar a USP. Isso não necessariamente é verdade. Então é complicado que o Paulo Martins não esteja falando a verdade, sendo que não foi o que foi discutido sexta-feira. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Renata, militante da esquerda marxista, da Libelu e também do Estuda Letras, Habilitação em Espanhol. E eu queria saber o seguinte, como vocês estão analisando esse momento da greve em que a reitoria deu algumas reivindicações, né? Cedeu em alguns pontos, mas ainda tem bastante coisa para discutir, para reivindicar. E como vocês acham que está sendo feito esse processo de luta? Vocês acham que a greve devia parar ou a greve devia continuar? A greve devia talvez parar e continuar a luta por outros meios? Enfim, qual é o balanço geral que vocês fazem e o caminho que vocês acham mais adequado para conquistar as reivindicações? Bom, desde o início da greve, que começou justamente com um ato meio louco do diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, ela ganhou grandes proporções com a adesão de vários cursos, tal, mas tem algumas situações dentro da greve que mostram os caminhos errados que são tomados. Tem algumas situações, que nem da Poli, que começou o piquete por importação, coisa assim. Foram outros alunos, não os próprios alunos da Poli, para piquetar a Poli. Essa é uma situação que pode servir de uma forma para minar todo o movimento de greve dentro da universidade. A gente entende que os alunos da Poli, os professores, deviam ser convencidos, deviam ter essas questões votadas em assembleia de maneira democrática antes de começar o movimento de fechar os prédios e tudo mais. Esse é um dos pontos. Nós entendemos que agora o movimento estudantil vem ganhando algumas vitórias, mas falta o central, que é organizar de fato as propostas para chegar na reitoria e falar o que se pretende.
Eu vi um vídeo anteriormente que foi dito que tinha 23 pautas, coisa assim. Essa é uma coisa que mostra que não teve unidade no movimento, não teve assembleias, discussões de fato políticas que norteassem a atuação ante a reitoria. E isso gera uma desmoralização do movimento ante a própria reitoria, já que mostra, nossa, eles não estão nem debatendo o que vão fazer. É importante ter uma unidade do movimento estudantil e a gente propõe que seja em torno das palavras de educação pública, gratuita e para todos, que a USP seja pública, gratuita e para todos, porque apenas assim a gente vai garantir que todos os jovens, todos tenham acesso à universidade. E assim haverá contratação massiva de professores para garantir que se tenha todos os cursos garantidos, que qualquer um possa entrar em qualquer curso da USP. E isso coloca na pauta do dia debater o fim da dívida pública, que é essa dívida fraudulenta que é paga do bolso dos trabalhadores, que impede que educação, saúde, transporte, todos esses direitos básicos sejam gratuitos e livres para todos. Por isso que a gente paga tarifa no transporte público, por isso que ele pode ser privatizado a qualquer momento e a universidade vem sendo desmontada a cada momento. Por isso a gente propõe ao movimento estudantil a adotar a palavra de ordem de educação pública gratuita para todos. Beleza, obrigado. Obrigada. Eu tô aqui com a Fúria, militante da Juventude Comunista Avançando, JCA, e estudante de Geografia da USP. E eu queria saber o seguinte, agora que a reitoria cedeu alguns dos pontos, né, algumas das reivindicações, como vocês veem a greve nesse momento? Vocês acham que ela devia continuar, que ela devia parar e a luta continuar por outros meios? Como vocês estão analisando o processo dessa greve até agora, né? Então, balanço, e qual o caminho que vocês acham mais adequado para conquistar as reivindicações dos estudantes? Tá certo. Para responder isso, eu vou voltar um passo atrás, assim, para falar que eu acho que o mais importante, né, quando a gente está reivindicando essas pautas que são econômicas, né, assim, da universidade, é que a gente consiga fazer a mediação estratégica para elas, né, consiga vincular elas às pautas propriamente políticas, pensando ali, né, no que o Lênin vai falar das pautas econômicas e políticas. E acho que isso é muito importante para que a gente consiga um saldo organizativo, um saldo qualitativo daqui para frente, né? Assim, como processo de construção da luta como um todo. Acho que na USP isso se aplica, então, vinculando essas pautas, principalmente, né? A volta do gatilho automático de contratações, o fim do edital de méritos, articulados como possibilidade de abertura de um caminho para que a gente consiga arrancar coisas que são mais substanciais da universidade, né, que são mais estruturais. E acho que a principal delas aqui na USP é o fim da política de inovação da USP, que foi uma resolução aprovada ali no fim da gestão do Carlotti, do Varran, no fim de 2021, que em linhas muito gerais, assim, coloca a universidade, diz que é prioridade, passa a ser prioridade da USP, a criação de empresas, startups, incubadoras sociais, assim, no mesmo pé de importância do tripé ensino, pesquisa e extensão, né? E aí os desdobramentos disso são todos na direção de reformulação de currículo, de falta de contratação de professores, do edital de méritos, que opera como, de fato, uma transferência de vagas de algumas unidades para outras. E acho que o mais grave de tudo é que diz ali que passa a ser, então mas a produção do conhecimento que é feita dentro da universidade, com recursos da universidade, os recursos humanos, como eles chamam, da universidade, em parceria com as empresas, que essas empresas passam a ter prioridade da propriedade intelectual do que é produzido na nossa universidade, né? Então, a USP passa a ficar cada vez mais alinhada aos interesses dos monopólios, dos latifúndios, do imperialismo, e atender cada vez menos as demandas do nosso povo, né? Então, para voltar para a greve, né? Acho que o mais importante que a gente possa tirar dessa greve, né? Que acho que vai ser justamente isso, assim, a possibilidade de aprofundamento da consciência, da mobilização, da organização dos estudantes e para fora, para além da universidade, podendo contribuir com
as lutas do nosso povo, né? Para que a gente consiga avançar aí na raiz dos problemas, né, a gente fala muito de radicalizar a luta, radicalizar, a gente não pode esquecer que é aí na raiz dos problemas, né? Então, que é a causa desses sintomas que a gente vive, que é a causa da falta de professor, da falta de permanência que a gente tem hoje, né? E então todo o acúmulo que a gente puder tirar nesse sentido, né? Não imaginando que a greve, quando for acabar, acho que ainda não é o momento dela acabar. Acho que ainda tem coisas que a gente pode conquistar né, com a força da nossa mobilização, a gente pode arrancar da reitoria. Mas acho que o mais importante vai ser a continuidade desse processo, né? Rumo ao aprofundamento da compreensão da nossa universidade, da compreensão dos problemas do nosso povo, e para que a gente possa, aqui na Universidade de São Paulo, revogar a política de inovação da USP, que é essa grande resolução da qual eu estava falando, né? Beleza, obrigado. Estou aqui com a Bianca, da JPL, estudante de políticas públicas, gestão de políticas públicas na EASH, aqui da USP, também da União Estadual dos Estudantes. Eu queria saber, vocês da JPL, como vocês estão vendo o balanço dessa greve até agora, né? A reitoria cedeu em alguns pontos, mas ainda não cedeu o necessário, o suficiente, né? Então vocês acham que é o momento de talvez parar a greve e continuar a luta por outros meios, ou de continuar a greve? Como vocês analisam esse movimento até agora, né, da luta? E qual é o caminho que vocês acham aí o adequado para conquistar essas reivindicações? Certo. Eu acho que até agora a greve, de forma geral, foi muito positiva. Lá na EASH em especial, que é o campus que eu estudo, a gente fez uma greve já no primeiro semestre e foi uma greve que a gente ocupou a EASH por 9 dias e a gente conseguiu, inclusive essa mobilização foi até engraçada, porque começou com um movimento muito pequeno e aí o reitor foi visitar a EASH e aí nesse dia tiveram uns 200 estudantes que cercaram o reitor, que a gente falou, você não sai daqui enquanto você não conversar com a gente. E ele entrou, e a gente colocou ele dentro do auditório, e ele não falou com a gente. Falou para a reitora, falou os representantes, a vice-reitora, mas o reitor em si não falou com a gente. E aí, a partir daí, a gente fez uma ocupação de 9 dias, até conseguir uma mesa de diálogo com a reitoria. A gente teve esse diálogo e a gente teve uma série de promessas. Desocupamos, né, depois dos 9 dias, porque, olha, as coisas que a gente estava reivindicando já tinham sido prometidas, ok, podemos desocupar. E aí, só que aí agora a gente se depara numa situação onde todas as promessas, pelo menos a maior parte delas, não foram cumpridas. Então, por exemplo, tinha o caso dos estudantes que tinham sido excluídos indevidamente do PAP, que eles falaram que iam revisar e, de certa forma, eles revisaram só de uma parte. Então, eu acho que esse movimento ele já vem há um pouco mais de tempo, né? Pelo menos lá na EASH, e agora a gente conseguiu ter um salto mesmo de qualidade no restante da USP, onde a gente conseguiu ver uma ocupação e, de fato, um movimento estudantil que a gente não via há muito tempo na USP, né? Eu acho que, enfim, inclusive a pandemia foi um fator que desmobilizou muitos estudantes e que hoje a gente vê greves com assembleias superlotadas, como aconteceu naquela primeira assembleia, depois do ocorrido do diretor aqui da FEFELESH. Então eu acho que foi um saldo muito bom, principalmente para a gente conseguir enxergar mesmo o que é um movimento estudantil. Eu acho que fazia muito tempo que a gente, inclusive, eu acho que desde os estudantes da educação, a gente não via um movimento tão orgânico de massas, onde a gente vê estudante mesmo se mobilizando, indignado com a situação. Então, eu acho que, primeiro, eu acho que ela já é vitoriosa só por conseguir reativar o movimento estudantil aqui na USP. Não ficar esse negócio de ser só os estudantes organizados vindo aqui numa assembleia e cada um disputando. E não, a gente disputando estudante de massa, a galera que não é organizada, a galera que está disposta a conhecer, a disputar. E isso, de certa forma, é muito importante. Em relação à reitoria, a gente conseguiu uma série de vitórias já, então o adiantamento de contratação de professores é uma vitória, mas a gente considera que não dá pra gente sair dessa greve sem conseguir, por exemplo, o gatilho automático, porque senão a gente, daqui 3, 4 anos, a gente vai voltar a ter os mesmos problemas que a gente tem hoje.
Então, é um fator crucial a gente conseguir o compromisso mesmo em relação ao gatilho automático. E também conseguir passar a discutir cada vez mais o PAP, né? Então, hoje os estudantes da EASH, em específico, que tinham já um auxílio de R$750, tiveram um reajuste de apenas R$50. E com um discurso de querer equiparar os institutos, mas a gente sabe que não dá para você colocar, nivelar como se todos os institutos fossem a mesma coisa. Aí a gente não tem moradia estudantil, a gente tem que pegar a linha 12 Safira, que é muito complicada. E várias outras questões de permanência. É um instituto com maior índice de pessoas negras, com maior número de pessoas que vieram de escolas públicas, pessoas pobres, de periferia mesmo. Então a gente sabe que para a gente conseguir manter esses estudantes, a gente precisa de um auxílio de um valor superior, por exemplo, ao da Cefran, da cidade universitária. Então a gente considera também que essa é uma questão muito importante, mas principalmente a pauta do gatilho automático, né? Porque foram as duas principais pautas que fizeram com que a gente entrasse nessa greve, e se a gente não conseguir discutir principalmente o gatilho automático, que eu acho que foi a única coisa que não avançou até agora, porque a do PAP a gente conseguiu tirar uma comissão, apesar deles terem falado que não vão reaver o auxílio da EASH, que é muito ruim. Eu acho que foi muito vitoriosa a luta até agora, mas que a gente ainda tem coisas para alcançar. Sobre a continuidade da greve, sobre os caminhos, na verdade, eu acho que é tudo muito novo, assim, muito recente. Eu acho que a gente tem que conseguir sentir dos estudantes mesmo. Eu acho que tem que ser um momento um pouco dos movimentos estudantis escutarem os estudantes, porque a gente também não pode correr o risco, eu pelo menos considero que a gente não pode correr o risco de afastar os estudantes da gente por uma posição nossa que a gente considera melhor ou pior, ou considerada deles pior. Então, essa greve não vai se sustentar sem os estudantes. Então, acho que nesse momento, o movimento estudantil tem que conseguir escutar os estudantes, escutar se para eles, olha, a gente pode conseguir seguir negociando sem a greve, sem os piquetes, vamos tirar e vamos continuar escutando a reitoria, continuar dialogando, e aí se eles derem um passo atrás, a gente volta a ocupar. Se os estudantes falarem isso, eu acho que não sei isso. Mas se os estudantes falarem, não, vamos continuar em greve, também quem vai ser a gente para falar, não, vamos acabar com a greve. Mas eu acho que a gente não pode se colocar mesmo na frente, inclusive tirar um pouco desse espírito dos movimentos estudantis, de forma geral, de se achar superior, de achar que sabe mais de greve, porque já ocupou 20... Cara, cada greve é uma e cada momento político é um momento político. Então, acho que nesse momento a gente tem que conseguir também ter a humildade de se colocar enquanto escuta. Então, a gente conseguir escutar o que os estudantes têm a nos dizer, o que eles acham que, de fato, é o melhor. Claro, também a gente não pode se eximir de também pontuar o que a gente tem para acrescentar, mas nunca colocando a nossa posição enquanto a verdadeira. Beleza, obrigado. É isso? Estou aqui com o Endel, estudante das Ciências Sociais, da USP, e constrói o Afronte. Eu queria saber o que vocês estão achando, né? Acabou de acabar a Assembleia, mas qual o balanço aí que vocês estão fazendo dos resultados, das deliberações que saíram, e qual o caminho aí que vocês acham mais adequado para continuar a luta, seja com greve, sem greve, enfim? Hoje a nossa reunião, a reunião do comando com a reitoria, trouxe algumas novas conquistas ao movimento. Em relação ao PAP, a reitoria admitiu que tem erros na análise das bolsas e se dispôs a analisar os seus erros. Também vai se comprometer ao estudo da criação de uma creche na EASH, que já era uma cota histórica, e reforça o comprometimento da reposição do quadro de funcionários para que volte ao estado de 2017. O que a gente estava pautando, na verdade, era que voltasse ao quadro de 2014, que foi antes dos planos de demissão voluntários que acabaram com os funcionários concursados da USP para substituí-los por empresas terceirizadas. E também a gente conseguiu um indicativo de que não vai haver repressão ao movimento grevista. O que a gente acompanhou hoje com muita consternação foi o caso de racismo contra uma das diretoras do DCE, que foi várias vezes silenciada pela reitora e pelo secretário da reitoria, sendo interrompida várias vezes, sendo chamada de canto. Inclusive disseram que ela deveria se reter mais para que eles tivessem uma conversa mais civilizada.
Ao mesmo tempo que estudantes brancos não tiveram essa forma de repressão da reitoria, fato que nós, estudantes, repudiamos na Assembleia de hoje. Reiteramos que vamos permanecer em greve até a quarta-feira, quando nós teremos uma nova Assembleia. Amanhã a gente vai ter uma reunião às 14 horas, amanhã na terça-feira, dia 10. E a gente está esperando que a reitoria esteja aberta, né, a esse debate com os estudantes, que ela tem assim, reiterado. Nós somos uma reitoria democrática, mas o que a gente está observando aqui, em algumas reuniões eles estão totalmente fechados, em outras reuniões eles se abrem um pouco para o debate e a gente consegue pautar algumas coisas. A gente ainda tem algumas coisas para avançar, nossa luta ainda não acabou, por mais que alguns institutos já tenham saído da greve, a gente espera mobilizar melhor o movimento, continuar mobilizado, mesmo se a greve acabar na quarta-feira. A gente espera sair com grandes vitórias para o movimento estudantil, para os estudantes em geral e para os estudantes que vão ingressar na faculdade no próximo ano e nos próximos anos. Nossa luta também vai estar se unificando com a luta dos secundaristas no ato do dia 19, e com isso a gente espera ter mais vitórias para além da greve, que é apenas uma das táticas que nós temos para conquistar direitos aqui dentro, já que nós não temos um meio permanente de negociação com a reitoria e de abertura para o diálogo com o corpo burocrático da universidade. Beleza, valeu.